Como vai, amigos e amigas? Aqui vai mais uma gravação, mais um vídeo, aonde eu quero levar para vocês a palavra de Deus. Quando você tiver um tempo, você pega a Bíblia e assista esse vídeo, amém? Então, o que eu quero transmitir para vocês está aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Vamos lá? Então diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja bem, a palavra de Deus, ela diz aqui: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja bem, a palavra de Deus, ela nos orienta. Deus, o Espírito Santo, usa o servo dele, o apóstolo Paulo, para passar essa direção. Revestivos de toda a armadura de Deus. Veja bem, qual é a utilidade de uma armadura? Não é para proteção? Não é para proteger? Então veja bem, todos aqueles que vivem a fé, estão buscando o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, ela está dentro de uma guerra entre os demônios que estão ali pelejando para que essa pessoa venha desistir de buscar a Deus, buscar o Senhor Jesus. Então existe essa guerra entre o cristão e o diabo e os demônios. Então por isso que o Espírito Santo, ele nos orienta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que nós venhamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então quer dizer, o diabo, ele trabalha com ciladas. Ciladas essas para que nós venhamos cair e sairmos da presença de Deus. Cairmos na fé. Então as ciladas do diabo é para que nós venhamos desanimar, venhamos desistir. Mas aquele que está revestido da armadura de Deus, aquele que está protegido pela armadura de Deus, as ciladas vêm, mas aquele soldado, aquele que está na fé, revestido da armadura, ele vence essa situação, ele vence a situação causada pelo mal. Então, veja bem, aqui essa passagem vai nos ensinar como tomar posse dessa armadura. Como tomar posse da armadura de Deus. Então veja bem, aqueles que estão buscando a Deus, o diabo está ali fazendo as ciladas para que a pessoa venha desistir a ponto de não buscar mais o Senhor Jesus. Ele quer tirar a pessoa da presença de Deus. Então, há muitas pessoas que de repente estão até buscando a Deus, ou até mesmo não está buscando e tem na vida delas graves sintomas de um mal espiritual. Sintomas esses que de repente o médico dá nomes para uma determinada situação. É uma enxaqueca, essa dor de cabeça. Essa tristeza que você está sentindo é uma depressão. Então, quer dizer, para a medicina sempre tem um nome. Mas, na verdade, muitas pessoas estão sofrendo, vítimas de espíritos malignos.
Então eu quero colocar aqui 10 sintomas. 10 sintomas de pessoas que estão sendo vítimas desses espíritos malignos. Preste atenção nesses 10 sintomas. Eu vou colocar aqui. Senhores. Nervosismo. Durante o dia, quando eu estava com as pessoas, eu era uma pessoa que qualquer coisinha me deixava nervosa, né? Eu era uma pessoa agressiva, tanto verbalmente, né, com as pessoas. Eu era uma pessoa assim, muito nervosa mesmo. Depressão. Eu senti uma pessoa insegura. Eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa com muito medo. Eu vivia com medo de tudo, vivia apavorada. Dor de cabeça constante. Eu sofria muito, né? Igual eu tava falando, eu tinha muita dor de cabeça, né? Era enxaqueca, né? Terrível, que eu tinha que ficar trancada dentro do quarto quando dava aquelas crises, né? Doença sem diagnóstico. Eu ia nos médicos, eles falavam que eu não tinha nada, mas eu tinha. E vivia sofrendo. Insônia. À noite, quando eu queria dormir, eu não conseguia dormir. Eu ficava tentando e passava muitas noites acordadas. Era terrível. Desmaios. Eu tinha desmaios constantes. Audição de vozes. Muitas vezes acontecia quando eu estava voltando do trabalho, que eu ia pegar o metrô, sempre ouvia uma voz falando para mim, para eu me jogar no metrô. Visão de vultos. Às vezes eu ia no quarto, parecia que tinha alguém me seguindo. Vícios. A bebida para mim era uma aparência, na verdade, né? Desejo de suicídio. Eu era uma pessoa muito perturbada, não tinha nenhuma tranquilidade, nenhuma vontade de viver. Eu não sou capaz de contar o que aconteceu. Eu sei que eu apaguei por 3 dias e depois a minha família me contou que eu havia tentado suicídio, inclusive tinha ficado no hospital. Você viu? Então esses são sintomas, 10 sintomas de pessoas. 10 sintomas de pessoas que sofrem com problemas espirituais. Então, nós que estamos na fé, nós temos que correr atrás dessa armadura, a armadura de Deus. Então vamos lá, versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja só, os nossos inimigos não é o vizinho, não é o irmão, não é a irmã, não é aquela pessoa que olhou torto, aquela pessoa que te xingou no trânsito. Não, não. Os nossos inimigos é o que usa essas pessoas para arrumar confusão com a gente. Então veja bem, por isso que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. E o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então veja bem, o dia mau ele vai vir para todos, para todos. Por isso que muitas pessoas ela vem para a igreja, mas não permanece, porque no dia mau essa pessoa ela não tem forças de vencer a situação que surgiu na vida dela.
Então, o dia mau vem para todos, mas quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, nós vencemos esse dia mau. Então, veja bem, diz assim a palavra de Deus: portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, quer dizer, a armadura de Deus, ela é muito importante para todos aqueles que buscam a Deus, buscam o Senhor Jesus Cristo. Então, vocês, não podemos, como que eu posso dizer, não podemos achar que os demônios, o diabo está longe. Eles estão perto. Por que perto? Porque a palavra de Deus diz que eles estão ao derredor. Eles estão ao derredor, rugindo como leão. Então quer dizer, eles estão perto, planejando como derrubar a mim, derrubar você, derrubar todos aqueles que buscam o Senhor Jesus, tirar a pessoa da presença de Deus. Então, essa passagem, ela diz aqui, vamos lá, versículo 14: estais, pois, firmes, cingivos com a verdade. Olha só, já está ensinando como se revestir da armadura de Deus. Então, olha lá. Estais, pois, firmes, cingivos com a verdade. Ó, a primeira dica, verdade. Então, quer dizer, eu sendo uma pessoa verdadeira, na verdade, tirando a mentira da minha vida, eu me revestindo da verdade, eu vou estar ali buscando a armadura. Então, vamos lá. A verdade é uma dica. Verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça, verdade, justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, quer dizer, anunciar as boas novas, convidar as pessoas que estão perdidas para estar vindo para a igreja, para estar vindo para Jesus, pregar as boas novas, falar que tem jeito, essa doença tem cura, esse problema ele pode acabar, e pode mesmo. Tudo é possível ao que crê. Então tudo é possível, independente do problema. Tudo é possível, mas tem que usar a fé, tá bom? Então, versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, a pessoa sempre na fé, sempre com a mente ligada em Deus, sempre no espírito da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é os dardos inflamados do maligno? É as investidas, é os nossos pensamentos, aqueles pensamentos malignos. Isso são setas. Então, quando nós usamos a fé, nós neutralizamos as setas malignas. Quando nós estamos na fé, nós repreendemos lá na mente. Está amarrado, está repreendido esse pensamento, está repreendido esse sentimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, está usando a fé, tá bom? Então, aqui, 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A importância de ler a palavra de Deus todos os dias, meditar todos os dias na palavra de Deus, porque você vai estar protegendo a sua mente. A palavra de Deus, ela vai proteger a sua mente dos pensamentos do diabo, que ele fica lançando na nossa mente, na nossa cabeça. Então,
Aí o versículo 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, oração, orar, suplicar, né? Suplicar, perseverar na oração, não desistir nunca, orar sempre, sempre, todos os dias, perseverar, sem desistir, buscando a Deus. Quando você está orando, você está buscando a Deus. Você está orando, então você está agindo a fé. Então isso faz com que você venha estar protegido, revestido da armadura de Deus. Então, aí fica a dica do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo para você que quer ser uma pessoa guardada, protegida por Deus. Você quer ter a armadura desse Deus glorioso. Então, eu vou colocar aqui mais uma vez os 10 sintomas. Preste muita atenção. Se caso você perceber que há alguns desses sintomas na sua vida, é o momento de você buscar ajuda. Passar por um processo de libertação. Buscar nos cultos, nas reuniões de libertação, se livrar desse inimigo que está te afligindo. Então presta atenção nos 10 sintomas. Nervosismo. Durante o dia, quando eu estava com as pessoas, eu era uma pessoa que qualquer coisinha me deixava nervosa, né? Eu era uma pessoa agressiva, tanto verbalmente, né, com as pessoas. Eu era uma pessoa assim, muito nervosa mesmo. Depressão. Eu senti uma pessoa insegura, eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa com muito medo, eu vivia com medo de tudo, vivia apavorada. Dor de cabeça constante. Eu sofria muito, né? Igual eu tava falando, eu tinha muita dor de cabeça, né? Era enxaqueca, né? Terrível, que eu tinha que ficar trancada dentro do quarto quando dava aquelas crises, né? Doença sem diagnóstico. Eu ia nos médicos, eles falavam que eu não tinha nada, mas eu tinha. E vivia sofrendo. Insônia. À noite, quando eu queria dormir, eu não conseguia dormir. Eu ficava tentando e passava muitas noites acordadas. Era terrível. Desmaios. Eu tinha desmaios constantes. Audição de vozes. Muitas vezes acontecia quando eu estava voltando do trabalho, que eu ia pegar o metrô, sempre ouvia uma voz falando para mim, para eu me jogar no metrô. Visão de vultos. Às vezes eu ia no quarto, parecia que tinha alguém me seguindo. Vícios. A bebida para mim era uma aparência, na verdade, né? Desejo de suicídio. Eu era uma pessoa muito perturbada, não tinha nenhuma tranquilidade, nenhuma vontade de viver. Eu não sou capaz de contar o que aconteceu. Eu sei que eu apaguei por 3 dias e depois a minha família me contou que eu havia tentado suicídio, inclusive tinha ficado no hospital. Tá vendo? Aí fica essa mensagem aonde eu quero pedir para você pegar sua Bíblia e meditar. Medita nessa palavra. Porque quando você pega a palavra de Deus e você começa a ler e a meditar nela, você está buscando a Deus. E a palavra de Deus, ela passa espírito, o espírito da fé, o espírito de Deus. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E não se esqueça que os nossos inimigos estão por perto. Por isso, revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.